Olá, pesquisador, tudo bem com você? Aqui é Augusto Canaciro com mais uma estratégia acadêmica para você que está enfrentando o processo seletivo ou de mestrado ou de doutorado. E no episódio de hoje eu vou falar sobre um dos conceitos mais importantes para quem enfrenta o processo seletivo de mestrado ou de doutorado. E esse conceito, que você já deve ter escutado eu falar algumas vezes, é o conceito de realidade subjetiva. Bom, antes de eu começar a explicação, eu já vou ser sincero com você, né? Aqui eu já adianto que o conteúdo de hoje vai ser denso. E por isso eu recomendo que você escute novamente as minhas explicações, né? Que você repita esse conteúdo várias vezes, porque ele é denso, ele é um pouquinho difícil de você pegar, né? Mas eu tenho certeza que vale a pena, porque esse conceito de realidade subjetiva vai fazer uma grande diferença para a sua vida como um todo, e não só para o processo seletivo de mestrado ou de doutorado. Bom, começando a explicação. Numa das teorias da psicologia, da Gestalt, ela atribui que o mundo real, ou seja, o conjunto de estímulos, faz com que as pessoas se comportem de determinadas maneiras, né? E esse comportamento seria conceituado como resposta. Porém, entre o estímulo, isto é, tudo aquilo que chega até você, e a resposta, que seria o seu comportamento, existe a percepção e a interpretação. Bom, tem um autor que era da Gestalt, né, que se chama Kurt Lewin, e que posteriormente ele acaba saindo da Gestalt porque ele cria a teoria do campo psicológico. E aí, nessa teoria, ele cria um conceito de realidade fenomênica para se referir à maneira particular como um indivíduo interpreta uma determinada situação. Bom, e o que seria a realidade fenomênica do Kurt Lewin? Bem resumido aqui, né? Sendo bem simples e mais didático possível. Realidade fenomênica seria o seguinte: a maneira como você percebe, interpreta os fatos e as coisas se tornam realidade para você. Mas para simplificar aqui, eu vou me referir à ideia do conceito de realidade fenomênica do Kurt Lewin como realidade subjetiva. Então, toda vez que eu mencionar realidade subjetiva, eu estou me referindo à maneira como você percebe, como você interpreta a realidade e como isso se torna a sua realidade subjetiva. Mas antes de explicar com mais detalhes o que é realidade subjetiva, eu gostaria de te perguntar sobre o que é a realidade em termos objetivos, né? Então, pensando um pouquinho aqui, realidade em termos objetivos se refere a tudo que existe, né? E por isso eu vou chamar isso de realidade objetiva. Bom, eu vou pegar um exemplo, né? Um vendedor conversa com um cliente dentro de uma loja. Isso é a descrição objetiva do que aconteceu. Mas o real existe dentro e fora da mente. A imaginação, a ilusão ou a forma como a gente percebe as coisas se torna realidade para a gente, né? Apesar delas não estarem expressas na realidade, mas está dentro da nossa percepção, e quando a gente percebe, quando a gente percebe e interpreta, aquilo se torna real para a gente. Isso significa que a ilusão, a percepção, a imaginação e outras formas como a gente percebe a realidade é real e é verdadeira em si mesma, é uma outra dimensão, e essa outra dimensão é real porque você percebe dessa forma. Bom, e o que seria realidade subjetiva? A realidade subjetiva é uma realidade dentro de uma realidade objetiva. Então, tem uma realidade objetiva e ali dentro tem uma realidade subjetiva. Por exemplo, vendedor assedia cliente, empurrando venda insistentemente. Cliente se livra do vendedor de forma incisiva. Isso seria uma forma de realidade subjetiva. Seria, por exemplo, uma realidade subjetiva do cliente, né? Isso se o cliente achou ruim com a abordagem do vendedor. A gente pode ter outra realidade subjetiva, pegando a realidade subjetiva de um vendedor, por exemplo, né? Como ele interpretaria a situação? Ele interpretaria mais ou menos assim, ó: vendedor honesto tenta ajudar o cliente, que o cliente, né, ele estava num dia ruim e ele acaba dando uma resposta seca e áspera para o vendedor. Bom, você percebe a diferença nessas duas realidades subjetivas? Você percebe que tanto a realidade subjetiva do vendedor quanto a realidade subjetiva do cliente, que estava de mau humor naquele dia, elas se aplicam à realidade objetiva, né? A realidade subjetiva
vai determinar como que as pessoas te percebem, especialmente quando a interação acabar, quando cada um seguir o seu caminho e aquele contexto de momento se dissipar. Bom, e o que seria contexto de momento, já que eu toquei nesse assunto, né? Você tem pensamentos conscientes e pensamentos inconscientes, né? Então, por exemplo, eu preciso escovar os dentes, né? Isso é um exemplo de pensamento consciente. Agora, sentir um mal-estar, um frio na barriga, a garganta seca, um desconforto antes de fazer um discurso público, isso é um exemplo de pensamento inconsciente, né? Que está mais ligado às emoções, aos sentimentos, às sensações, né? Algumas sensações. Não é uma forma de pensamento racional. Você sente, mas você não racionaliza, mas mesmo assim, né? Isso é uma forma de pensamento inconsciente. Bom, no contexto de momento, você tende a agir muito mais pelos pensamentos inconscientes do que pelos pensamentos conscientes. Por exemplo, você está de dieta e no sábado à noite a sua família compra pizza com refrigerante, né? Nesse contexto de momento, esse contexto de momento ele vai favorecer que você quebre a sua dieta. É por isso que algumas pessoas ficam, por exemplo, né, mais violentas quando elas estão andando em bandos de grupos de torcida organizada, né? Outro exemplo, é por isso que em lojas, né, tem muitas lojas de departamento, de roupa, tem música. E são músicas alegres, que dão energia. Por que eles colocam esses tipos de músicas nessas lojas? Para fazer com que as pessoas comprem mais, né? E é por isso também, pelo contexto de momento, que as pessoas saem por aí se pegando no carnaval, né? Coisas que elas não fariam em outras épocas do ano. Ou seja, o contexto de momento faz as pessoas agir mais pelos desejos, mais pelas emoções, mais pelos sentimentos e pelos pensamentos inconscientes que elas acabam sentindo. E o que o contexto de momento tem a ver com o processo seletivo de mestrado ou de doutorado, né? Bom, é o seguinte, eu não sei você, mas eu lembro na época que eu estava prestando o processo seletivo de mestrado, mas eu sentia medo. E o problema é o seguinte, o problema é quando você se torna escravo da sua insegurança e o seu desempenho nas provas cai drasticamente, tá? Então, o contexto de momento pode afetar você dessa forma. Mas voltando ao nosso assunto principal, né? Então, a realidade subjetiva vai determinar como as pessoas percebem você. É basicamente o ponto central da minha estratégia de como entrar no mestrado ou no doutorado, né? O ponto central seria controlar a sua realidade subjetiva. Bom, o controle da realidade subjetiva significa que é a sua realidade a que ganha. Retomando aquele exemplo anterior, né? Um vendedor honesto busca ajudar o cliente e esse vendedor, né, se percebe como uma boa pessoa. Na realidade subjetiva do vendedor, ele é honesto, ele quer ajudar as outras pessoas. O cliente, por sua vez, enxerga aquele vendedor como um incômodo, como uma pessoa inconveniente, como um estorvo, como alguém que só está pensando nas comissões das vendas e, portanto, aquele cliente dá uma resposta rude. Bom, são duas realidades subjetivas diferentes, né? Mas a realidade objetiva é uma só, o desencadear dos fatos. A gente tem aqui duas realidades subjetivas que entram em conflito, né? Duas realidades subjetivas diferentes que entram em choque, que entram em conflito. Bom, se o vendedor ele perde o controle da sua realidade subjetiva, ele vai responder à ação do cliente, ele vai ficar ofendido, ou ele vai ficar bravo, ou ele vai ficar agressivo, né? Então, nesse caso, a realidade subjetiva do cliente ganha. Agora, o vendedor acabou concordando que ele, afinal de contas, se ele se mantivesse em sua realidade subjetiva, em que ele é um cara honesto e quer ajudar as pessoas, ele não teria nenhum motivo para ficar ofendido ou para ficar bravo com aquele cliente mal educado. Agora, se o vendedor disser, seja bem-vindo, em que eu posso ajudar? E aí o cliente vai lá e responde, estou dando uma olhada, não precisa se preocupar por causa da comissão. E o vendedor vai lá e responde, então nesse caso, se você precisar de alguma coisa, conte comigo, conte com a minha ajuda.
O cliente, quando ele escutar isso, ele não vai conseguir deixar de se sentir mal por estar sendo mal educado, né? Ele vai se sentir provavelmente injusto por ter sido rude com um vendedor tão legal, com um cara legal. A realidade subjetiva do vendedor ganha nesse caso. Então, você entende, né? Controlar a realidade subjetiva. Mesmo nesse exemplo simples, é possível ver o poder que o conceito de realidade subjetiva tem. Bom, então o primeiro passo é o seguinte: existem dois níveis de comunicação aqui. O primeiro nível é na realidade objetiva, no que aconteceu, no desencadear dos fatos. E o segundo seria na realidade subjetiva, que é o que tudo isso significa. A batalha para entrar no mestrado ou no doutorado acontece no campo da realidade subjetiva. E o primeiro conflito que você vai travar é com você mesmo, né? Você luta com você mesmo, porque eu tenho certeza que dentro de você tem duas vozes, né? Uma voz pessimista, que tem medo de tudo, que insiste em falar para você desistir, e você escuta outra voz lá dentro de você, rajando ali do seu coração, que você percebe através dos seus próprios pensamentos, que é ligado aos seus desejos, que é ligado aos seus sonhos, às suas ambições, e essa voz, né, que brota uma força para você lutar pelo que você quer, ela que dá origem ao seu reservatório de energia, né? Então, dentro de você pode estar tendo uma espécie de esquizofrenia, né? Onde de um lado você tem duas personalidades completamente diferentes. De um lado você quer lutar pelo que é seu, e de outro lado você tem medo e você quer desistir. Então você tem esse conflito interno. Você tem medo, por outro lado você quer lutar. Tem medo, quer lutar. E aí isso fica rodando dentro de você e aí você acaba vivendo um mal-estar. Bom, eu vou parafrasear uma parábola dos índios Cherokee, né? É como se existissem dois lobos dentro de você. Um desses lobos tem medo de tudo, ele teme os outros, o tempo todo ele vive te sabotando, ele uiva no seu ouvido que você não é bom bastante, né? A sua covardia e o seu medo são muito grandes e acabam afetando você, né? Só que esse medo é inútil, porque o seu medo não vai mudar nada. E o outro lado seu, né? O outro lobo é o lobo bom, né? É o lobo que não faz mal. É o lobo que vive em harmonia, porque ele tem a certeza interior de que ele já conseguiu atingir as suas metas e é só questão de tempo até elas acontecerem, né? A força para lutar brota da sua certeza interior, da sua convicção, né? E esse lobo representa isso. Então a gente tem um lobo que representa o medo e a gente tem um lobo que traz a nossa motivação, a nossa força. E esses dois lobos estão lutando dentro de você. Eles estão em constante conflito dentro de você. E aí você me pergunta, Augusto, qual desses dois lobos vai vencer, né? E aí isso vai depender única e exclusivamente de um fator, né? O lobo que vencer vai ser aquele lobo que você alimentar. Se você alimentar o medo, o pânico e tudo mais, esse lobo vai vencer. Se você alimentar a confiança, o desejo, a perseverança, a esperança, esse lobo vai vencer, né? E esse é o primeiro conflito que você tem que vencer antes de vencer qualquer outro tipo de problema do processo seletivo de mestrado ou de doutorado. Então você tem que alimentar o lobo certo, você tem que derrotar o lobo do medo, né? Como que você quer convencer a banca no processo seletivo se nem mesmo você acredita em que você pode? Então, controle a sua realidade subjetiva. Recomponha-se, seja dono do seu próprio destino. Uma vez que você entender isso, você vai entender que a comunicação que importa é a segunda, é uma comunicação emocional, é aquela que atribui significado às coisas, né? Uma boa resposta é boa por transmitir uma mensagem implícita certa. A mensagem explícita, de forma geral, é irrelevante. Por exemplo, imagina que você está numa entrevista do processo seletivo e um dos membros da banca te pergunta sobre os objetivos da sua pesquisa. Se você não entende que a comunicação implícita também é importante, você vai ficar restrita a uma resposta bem lógica, única e exclusivamente. Por exemplo, eu vou pegar como exemplo aqui a minha tese, né?
que o meu objetivo principal de pesquisa foi investigar sobre a mobilidade ocupacional de pessoas com diploma de pedagogia em 3 instituições privadas de ensino superior na cidade de São Paulo. Essa seria a resposta que o Augusto objetivo e racional contaria. E essa resposta não está ruim, né? Se você der uma resposta objetiva dessa forma, já está bom, você vai estar na frente de um monte de gente. Mas o que está implícito nessa pergunta desse membro da banca do processo seletivo que pergunta quais são os objetivos principais da sua futura pesquisa de mestrado ou de doutorado, né? O que está implícito nessa mensagem, na pergunta dele, que não está escrito nas palavras, mas está implícito no contexto. Então, o que ele quer saber de você? O que ele quer dizer, né? Esse membro da banca quer dizer o seguinte, eu estou interessado em aceitar você como orientador, como meu orientando, quero saber mais sobre as suas capacidades argumentativas e intelectuais, quero saber se você passa na minha lista de requisitos. Isso é o que está realmente implícito e a resposta do Augusto objetivo não responde todas essas perguntas. Então você tem que perceber que essa resposta parece uma resposta de uma entrevista de emprego, né? O candidato parece estar tentando mostrar para a banca como ele é um bom candidato. Num diálogo, a pessoa que precisa se qualificar implicitamente está numa posição inferior. Isso em qualquer tipo de diálogo. Qualquer pessoa que se qualifica em qualquer circunstância, em qualquer diálogo, ela está numa posição inferior. Tá? Porque se ela não tivesse numa posição inferior, ela não precisaria se justificar. Bom, então nesse caso, a banca é a avaliadora, né? E o candidato é o avaliado. E assim, com essa resposta do Augusto objetivo, a realidade subjetiva pode passar a ser a de que a banca não tem certeza se o Augusto realmente é bom o suficiente para aquele programa de pós-graduação. A realidade subjetiva fica toda sobreposta. Existe uma encruzilhada nessa situação. E como seria possível inverter essa posição pré-determinada pelo contexto do momento, né? Simples, tem um jeito, não perca suas esperanças, tá? Então, primeiro passo, aceite a sua posição de pessoa que está sendo julgada. Inevitavelmente você vai ter que se qualificar, você vai ter que ressaltar suas qualidades. Mas não de uma maneira direta em que você exalta suas qualidades, e sim de uma forma indireta. Então, por exemplo, em determinados momentos você pode dar sua opinião ou realizar uma reflexão crítica sobre as contribuições de outras pesquisas, porque quando você fizer isso, momentaneamente, você vai estar ocupando uma posição hierárquica mais alta pelo fato de você estar julgando, entre aspas, outras pesquisas. Isso demonstra que você conhece os principais autores daquela linha de pesquisa. Mas quando você fizer isso, não polarize de forma extrema o seu discurso, né? O ideal é apresentar um panorama das teorizações, das teorias sobre o assunto, né? Sobre o seu tema, de modo a destacar suas perspectivas epistemológicas diferentes, né? Ou seja, não seja xiita, né? Defendendo só uma perspectiva epistemológica e atacando as outras vertentes teóricas, porque dessa maneira você pode soar como uma pessoa exibida, e a academia não tolera pessoas arrogantes na maior parte das vezes. Por isso, apresente um panorama das pesquisas, mas não qualifique elas em termos de ser melhor ou de ser pior que outra. Apenas explique a relação que existe entre elas. Bom, então voltando no objetivo de pesquisa, né? A forma simples seria: o objetivo principal é investigar sobre a mobilidade ocupacional de pessoas com diploma de pedagogia em 3 instituições privadas de ensino superior em São Paulo. Agora, aplicando a estratégia que eu expliquei, o objetivo principal poderia ser apresentado da seguinte forma, numa entrevista ou numa arguição. Na pesquisa, eu tenho como principal objetivo investigar a transição ocupacional de graduadas de pedagogia de 3 instituições privadas, de 3 instituições de ensino superior privadas na cidade de São Paulo. Essa problemática parte das contribuições de pesquisa sobre segmentação e estratificação horizontal do ensino superior brasileiro, das quais evidenciam
que uma hierarquia de diplomas está associada a uma hierarquia social mais ampla. No entanto, a relação entre os efeitos do diploma de pedagogia e a mobilidade ocupacional é tema de interesse de poucas pesquisas. Percebe como a resposta ficou diferente? Né? Ficou completamente diferente. Mas, em linhas gerais, é o mesmo objetivo de pesquisa. É o mesmo objetivo de pesquisa, porém você respondeu de uma forma diferente, né? De uma forma que valoriza a sua realidade subjetiva. E aqui você não precisa ser perfeita, né? Você não precisa ser perfeito, você só precisa ser melhor do que os outros candidatos, né? Bom, além disso, né, além de cuidar da sua realidade subjetiva, inclusive faz parte dessa construção da sua realidade subjetiva, você tem que mapear as possíveis objeções que você possa encontrar. Isso porque, durante o processo seletivo, a sua realidade subjetiva vai ser sempre testada. Porque os professores podem estar interessados em você, mas eles não estão completamente convencidos. Eles têm um pouquinho de dúvida lá se vai te pegar como orientando ou não. Por exemplo, numa entrevista, um dos membros da banca pode te perguntar se você trabalha. E isso é um teste para ele avaliar o seu tempo disponível para se dedicar ao mestrado ou ao doutorado. Assim como pode ser um teste para saber se você tem experiência de trabalho na sua área. E como que você vence esse teste? Você passa o teste quando você consegue manter a sua realidade subjetiva. E você falha quando você perde o controle da realidade subjetiva. É basicamente isso. Se você trabalha, explica o que você vai fazer para dar conta da pós-graduação e para desenvolver a sua futura pesquisa de mestrado ou de doutorado. Se você não trabalha e acha que isso vai atrapalhar na sua pontuação, explique como que você decidiu focar só na pós-graduação e por isso você postergou o mercado de trabalho porque você está mirando na carreira acadêmica. Eu não sei exatamente quais são as objeções que vão surgir no seu processo seletivo, mas você tem que se lembrar que isso daqui é como se fosse um jogo de videogame, né? É um jogo de videogame com vida infinita. Se você não for aprovado dessa vez, você anota as objeções que surgiram e elabore as respostas para essas objeções, e aí na próxima vez que você se candidatar no processo seletivo, você já vai ter matado essas objeções que você resolveu anteriormente. Além disso, você pode inverter o tabuleiro. E como que seria o tabuleiro tradicional? O tabuleiro tradicional desse jogo, né, de processo seletivo de mestrado ou de doutorado, o tabuleiro tradicional é o seguinte: o professor, né, ele tem várias pessoas atrás dele porque querem que ele seja o orientador dessas pessoas. Mas você consegue inverter essa situação, ou seja, você fica no papel de escolher os orientadores, né, e os orientadores é que vão brigar, né, que vão se candidatar às suas afeições. E como que você faz isso? Você tem que estudar o currículo Lattes dos professores daquele programa de pós-graduação e escolher um tema que esteja relacionado com pelo menos 2 daqueles pesquisadores. Por quê? Porque eles vão se interessar na sua proposta de pesquisa. Desse modo, se você fizer um bom projeto de pesquisa, eles vão brigar para ver quem vai se tornar o seu orientador, né? Enfim, se seu projeto de pesquisa estiver muito bom, eles vão até brigar para ver quem fica com você. Outra forma de você inverter essa situação, né, de uma posição hierárquica para baixo, de você melhorar um pouquinho a percepção que eles têm de você, seria a seguinte: se inscreva em mais de um processo seletivo, porque isso gera abundância de possibilidades, né? Se você se candidata só num processo seletivo, isso é escassez. E aí você fica com medo, você fica inseguro e fala, puxa, eu só tenho essa chance. Mas pense em abundância, né? O mestrado, doutorado não vai acabar. No processo seletivo não vai acabar. E não tem só numa instituição, tem vários programas de pós-graduação e não é limitado só espacialmente em vários programas de pós-graduação. Em termos de tempo, você vai ter outras chances futuramente, porque é cíclico. O processo seletivo é cíclico, né? Geralmente ele acontece uma vez por ano. E, enfim, você vai ter mais chances. Então não foque na escassez, foque na abundância. Então, para isso, você tem que analisar pelo menos 2, né, pelo menos mais 2 programas de pós-graduação. O ideal seria 3, né? Mas, enfim. Então, além da sua primeira opção, dá uma sondada em 2 outras instituições. Se você fizer isso bem feito, né, o que vai acontecer? Não é você que vai correr atrás de orientador, é o orientador que vai correr atrás de você.
Bom, eu espero de coração que essas dicas tenham te ajudado de alguma forma. Eu recomendo fortemente que você seja dono do seu destino e que você controle a sua realidade subjetiva e que você não deixe outras realidades sobrescreverem a sua realidade subjetiva. É o seu dever proteger a sua confiança como pesquisador. Bom, eu te desejo muito sucesso, bons estudos e a gente se encontra no próximo episódio.